Então vamos lá, gente. Vamos continuar a nossa aula aí. E dando continuidade, hoje espero que seja rápido, né? Eu falo que é rápido, toda vez que eu falo que é rápido, o trem demora. Mas é o seguinte, dando continuidade aí no conjunto dos números que nós estamos estudando, nós acabamos de estudar o conjunto dos números racionais, né? E vimos que todo número, para ser chamado de um número racional, ele tem que ser escrito na forma de fração, né? Em que o numerador e o denominador são números inteiros, cujo denominador é diferente de zero, e o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador é igual a 1, para que eles sejam primos entre si, né? Ou seja, não possuem nenhum divisor comum. Então, vimos aí os números racionais, vimos as decimais exatas, vimos as dízimas periódicas, e aí agora nós vamos entrar no conceito dos números irracionais. Então a ideia nossa é a seguinte: o que vem a ser os números irracionais, né? Então, para caracterizar os números irracionais, deixa eu só colocar aqui. Números irracionais. Então, qual é o conjunto dos números irracionais? Quando é que um número é irracional? A resposta é bem simples. Um número é chamado de irracional quando não conseguimos conseguimos ou conseguirmos, sei lá, um número é chamado de irracional quando não podemos colocar, quando não. Ih, fugiu a palavra da minha cabeça. Um número é chamado de irracional quando não é possível. Pronto, arrumei um sinônimo bom. Não é possível colocá-lo na forma de fração. Do tipo A sobre B, com A e B inteiros e B diferente de zero. E o MDC entre A e B igual a 1. Ou seja, quando é que um número vai ser irracional? Quando ele não for racional. Certo? Então, ó, um número é irracional quando ele não for racional. Ou seja, quando não se pode colocar em forma de fração esse número, com A e B inteiros. Esse que é o grande problema. Exemplos de números irracionais. Um exemplo clássico que nós temos é o raiz quadrada de 2. Esse número não pode ser escrito em forma de fração. Por exemplo, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de P, onde P é primo, P é um primo. Tudo isso serão números irracionais. O número π, que é aproximadamente 3,14 e assim por diante. A razão áurea é chamada de número de ouro também, né? Que é o nosso φ, que é 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse número não é um número racional, porque você não consegue colocar ele em forma de fração. Então, todos esses são exemplos de números irracionais. E todos os números que após a vírgula
você não conseguir definir uma dízima, ou não conseguir definir um período após a vírgula, esses números serão chamados de números irracionais. Por exemplo, esse número, 0,112, 112, 112, por feio aqui, 112, 112, e assim por diante. Você não vai conseguir definir um período após essa vírgula. Então, se após a vírgula não existe um período finito de casas, esse número é caracterizado como sendo um número irracional. E aí, meu filho, dentro dos números irracionais, existem exercícios muito difíceis, muito, muito difíceis. Um deles eu vou deixar para vocês pesquisarem. Com certeza você vai achar bem fácil. Pesquise. A raiz de 2 é irracional? Aí tem a demonstração do porquê que o raiz de 2 é irracional. Eu já vou até falar assim, ó, você vai encontrar, onde você pesquisar e você começar a pesquisar assim, ó, uma prova por absurdo, aí ele vai falar assim para você, ó, para mostrar que raiz de 2 é irracional, você vai começar assim, ó, considere que a raiz de 2 seja racional. Aí ele vai continuar a prova. Eu não vou continuar aqui não, para não dar spoiler. Deixa você pesquisar. Mas ele vai começar assim, considere que a raiz de 2 seja racional. Aí ele vai responder. Mas todos esses números são chamados de irracionais. Se você olhar para aquela ideia que eu coloquei na aula passada aí sobre os números, sobre os conjuntos, né? Como é que vai ficar a brincadeira dos conjuntos aqui? Você vai ter... vou fazer isso não. Espera aí. Vou usar um artifício melhor. Ó, conjunto dos irracionais. Olha que beleza. Vou usar um recurso didático. Imagens. Eu quero essa, porque eu não sei o que é real ainda. E eu já quero uma explicação do porquê que ela está assim, né? Vamos lá. Então, página atual, tal. Eu quero uma explicação do porquê que ela é assim. Sendo que, por que ele está separado, né? Então, vamos lá. Se você olhar aqui, é nítido que você consegue afirmar que os naturais está contido nos inteiros, que por sua vez está contido nos racionais. E os números racionais com os irracionais, não existe nenhum elemento em comum. Ou seja, nós vamos até escrever isso aqui, ó, que se você fizer a intersecção entre os racionais e os irracionais, o resultado disso será exatamente o conjunto vazio. Ou seja, não existe nenhum elemento que é racional e irracional ao mesmo tempo. Você não consegue escrever esses números. Não existe nenhum. Porque ou o número é escrito em forma de fração, que é chamado de racional, ou ele não é escrito em forma de fração, que é chamado de irracional. Então a intersecção entre eles é vazia. Não existe nenhum elemento em comum. Ok? E pensando nesse propósito aqui, agora a gente começa a fazer um monte de contas, um monte de coisas, um monte de afirmações e assim por diante. Envolvendo multiplicações, adições, subtrações e tudo mais. Por exemplo, no caso dos números irracionais, a adição ela não é fechada. Ela não é fechada. Nem a adição é fechada. O que significa adição ser fechada? É que eu vou pegar dois números irracionais e o resultado tem que ser irracional.
Eu já te mostro um exemplo aqui. Vou falar uma barulheira ali, mas infelizmente, né? Por exemplo, se eu pegar 1 mais raiz de 2, é um número irracional. Se eu pegar o outro número, 1 menos raiz de 2, é também um número irracional. Só que se eu somar esse número com esse número, olha o que vai acontecer. Raiz de 2 com raiz de 2 vai cancelar, o resultado é 2. Olha que absurdo. Eu peguei um número irracional, somei com outro irracional e o resultado deu natural. Não é fechada. Ah, professor, e a multiplicação é? Também não. Por exemplo, você pegar a raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 4, que é 2. O produto também não é fechado. Divisão, se eu pegar aí raiz de 2 e dividir por raiz de 2, o resultado é 1. Também não é fechado. Só que aqui tem muita coisa para a gente fazer. Por exemplo, sempre que você somar um número irracional com racional, o resultado sempre vai ser irracional. Tem umas brincadeiras que a gente vai fazer aí, tá? Então agora, sabendo o conceito dos números irracionais, a gente pode muito bem começar a fazer alguns exercícios. Cadê o trem de vocês aqui? Quer ver? Agora com essa lista de exercício aqui, moço, agora você tem exercício para dar com pau aí. Quer ver? Vamos começar pelo número 1. Vamos discutir o número 1. Vamos discutir o número 1 aqui. Então, deixa eu colocar ele aqui. Olha o número 1 da sua lista de exercício. Olha o que ele pergunta. Ele fala assim, ó. Eu já vou te falar uma coisa, tá? O produto sobre o conjunto dos números, sobre os conjuntos numéricos, é correto afirmar que o produto de dois números irracionais é sempre um número irracional? Eu acabei de falar para você que não. Tá vendo? Olha o item 1. Se você pegar um número irracional, sei lá, pode ser o raiz de 2, e multiplicar por outro número, vamos lá, 8, para falar que é diferente. Esse é irracional, esse também é. Então, isso daqui ficaria raiz de 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então, sempre é verdade isso? Não, isso é falso. Tá? Vamos ver o item 2. A soma de dois números irracionais é sempre um número racional? Não, a soma de dois números irracionais é essa aí. Raiz de 2 mais raiz de 3. Raiz de 2 mais raiz de 3 é raiz de 2 mais raiz de 3. E esse número é irracional. Não é sempre um racional. Então, esse item também é falso. Item 4. O produto de um número irracional por um número racional não nulo é sempre um número irracional. O que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando um número que é irracional, chama isso aí de alfa, estou multiplicando por um número racional, do tipo A sobre B. Aí ele quer saber, esses dois números aqui, o produto deles vai ser sempre um número irracional? Verdadeiro. Um número racional vezes um irracional sempre é irracional. Item 8. A soma de um número irracional com um número racional é sempre um número irracional? Verdadeiro também. Sempre que eu pegar um alfa e somar a um número racional, o resultado vai ser irracional, porque você tem essa parte irracional que nunca vai ser cancelada com essa. Item 16. O conjunto dos números reais, agora eu já não sei, né? Não expliquei, mas
O conjunto dos números reais é a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais? Ah, os reais, mais para frente eu vou explicar isso, mas isso é verdade, tá? Essa é a resposta. Então, isso aqui é verdadeiro e essa também é verdadeiro. Quando você tiver nas suas questões, eu deixei para vocês lá no gabarito, lá no final, lá, ó, aqui, item 1, 28. O que esse 28 significa para vocês? Se for os itens verdadeiros, o item 16, o item 8. 16 mais 8 é 24, mais 4, 28, tá? É isso que significa para vocês, hein? Então, aqui você vai brincar de ser feliz aí, vai fazer exercício para dar com pau, ó. Tem exercício aí de tudo quanto é tipo para você agora. Agora é você brincar, vai ser feliz aí e resolver um monte de problemas nesse sentido. Eu acho que poucos exercícios agora vocês não conseguem fazer, tá? Somente os que aparecerem reais, intervalos, essas coisas, vocês não fazem. Olha, vamos fazer só mais esse aqui, para acabar esse pedacinho. Errei. Peraí. Vou fazer mais um aqui, ó. Deixa eu colocar esse. Questão 18. Na questão 18, de vocês aí também. Assinale o que for correto. Opa, isso eu já sei, né? Acabei de explicar, ó, um número real representado por 0,52222 é um número racional? Verdadeiríssimo. Acabei de explicar na aula, né? Então, eu até sei fazer isso, ó. Eu até expliquei para vocês como é que a gente faz isso. Multiplico por 10, porque o período eu quero que venha para essa casa, eu quero que venha para cá. 10x é igual a 5,222. Agora eu multiplico por 10 novamente, ficaria 100x é igual a 52,22. Pego essa menos essa, 100x menos 10x dá 90x. 52 tira 5 vai me dar 47. Então, x seria 47 sobre 90, ou seja, é um número racional. Não precisava fazer isso, tá? Não precisava. Só estou mostrando só para brincadeira mesmo. O quadrado de qualquer número irracional é um número racional? Item 2. Item 2, falso. Por quê? Se você, por exemplo, se você pegar o número π e elevar ele ao quadrado, ele continua sendo irracional. Por que ele está fazendo isso aqui? Ele está querendo te induzir a fazer isso aqui. Ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2, que é racional. Mas ele está te induzindo para o erro. Tá? Item 4. Então, esse aqui é o item 1, né? Se M e N são irracionais, M e N pertence aos irracionais. Então, M vezes N pode ser racional? Pode. Ele não está dizendo que sempre, ele está dizendo que pode. Mas pode. Se aqui for raiz de 2 e aqui for raiz de 8, igual eu falei para vocês. Irracional, irracional. Raiz de 16 é 4. E é racional. Então, verdadeiro. Pode. O número real, raiz de 3, que é irracional, pode ser escrito na forma de A sobre B, em que A e B são inteiros? Ele acabou de falar que esse número é racional. Então, item 8 é falso, não pode. Item 16. Toda raiz de uma equação algébrica do segundo grau é um número real? Essa aqui a gente não estudou assim, mas nem sempre, né? Mais para frente a gente vai ver. Quando você tem equações do segundo grau em que o delta é menor do que zero, as raízes são complexas. Mais para frente a gente vai ver isso, tá? As raízes são complexas. Então, toda raiz é um número real? Não, falso. Então, os únicos itens verdadeiros aí seria o item 1
e o item 4. Perfeito? Então é isso aí. Bom trabalho. Muitos exercícios para vocês fazerem aí, tá? Até mais. Tchau, tchau para vocês aí. Valeu. Falei igual um youtuber agora. Tchau, tchau. Faltou falar assim, deixa um like. Que ridículo. Ah, eu quero morrer se eu ficar imitando os outros.